Olá, meu nome é Bruno Rocha, sou gestor comercial do Qualiex, software para gestão da qualidade. Estou aqui com a Monize, editora do blog da qualidade, especialista em comunicação do Qualiex. Nós somos auditor líder da ISO 9001 e especialistas em otimização de SGQs. A gente está aqui para falar um pouco sobre como o tracker ajuda a consolidar as informações de não conformidades. Antes de a gente entrar diretamente nesse assunto, a gente vai passar alguns tópicos que a gente acha importante contextualizar para a gente poder de fato falar sobre consolidação de dados de não conformidades. O primeiro é a importância das não conformidades. São tão temidas dentro das empresas, mas na verdade são um centro de melhoria, né? Se você ir até o blog da qualidade, você vai encontrar uma série de artigos no qual eu estou comentando um pouco sobre o requisito 10 de melhoria da ISO 9001-2015. E um desses artigos, um desses textos, eu falo que a não conformidade é o princípio de toda melhoria da empresa. Não necessariamente o princípio, mas é uma das ferramentas. E as não conformidades, quando elas estão funcionando bem, num processo que está agregando a empresa, está trazendo as pessoas para perto, ela ajuda a empresa a ser melhor. Porque, teoricamente, o que você tem que fazer? Encontra o problema, vê a causa raiz daquele problema e garante que aquele problema nunca mais vai acontecer. Então, é um centro de melhorias dentro da empresa. Eu gosto muito das não conformidades porque é um método para melhorar o sistema. Eu particularmente gosto muito de método e eu uso no meu dia a dia as não conformidades para melhorar os meus processos. Não pode ser vista como uma multa, né? Que nem o pessoal fala, né? A não conformidade é uma punição. Que todo mundo já fala bastante disso, mas realmente a não conformidade tem que ser vista como uma oportunidade de melhorar o sistema. Pegar alguma coisa que está ruim para melhorar aquilo. Muito legal que você puxou sobre melhoria, Monize. Muitas vezes a gente vê as não conformidades trazendo melhorias, mas não atinge as partes interessadas adequadas. Como muitas vezes eu vejo não conformidades que às vezes reduzem custo, melhoram alguns processos, mas não trazem melhorias significativas para o cliente, que é o foco do sistema de gestão da qualidade. E essa cultura também de ser uma multa, de encarar a não conformidade como uma multa, muitas vezes faz a não conformidade ser aberta através da reclamação do cliente, onde poderia ter sido aberta uma não conformidade entre os departamentos, onde essa cultura de multa ou até de briga entre departamentos atrapalha um pouco isso, né? E aí, para não criar atrito, não abre uma não conformidade, deixo passar e aí, quando chega no cliente que a não conformidade é aberta. Conversando com vários clientes, eu vejo que a hora que você vai ver lá, a reclamação de clientes é disparado a maior número de NCs, né, de não conformidades que existem na empresa. E na verdade, porque assim, o sistema de gestão da qualidade, principalmente na ISO 9001-2015, a gente vê que está envolvido com várias partes interessadas. Então, às vezes a gente pensa assim, vou fazer uma melhoria aqui no meu departamento e para reduzir custo. E você não pensa no cliente, não pensa no fornecedor, ou não pensa até em outros departamentos, que é um pouco mais próximo. E aí fica esse jogo de multa um pro outro, né? De cada um. Mas quando o cliente reclama, e que é uma do ranking das mais reclamações de não conformidades e reclamação de cliente, significa que a gente tem um problema interno. E se a gente tem esse ambiente saudável, onde a produção cadastra... Dá uns exemplos aí, Bruno. Isso, o departamento de projetos passa informação errada para a produção abrir a não conformidade antes do cliente reclamar, expedição com comercial com financeiro, comercial com faturamento, principalmente quando passa o bastão entre os departamentos da empresa, né? Comercial, atendimento ao cliente, né? Normalmente é um fluxo de comunicação que falha, né? E aí, normalmente esses departamentos estão um pouco separados, não tem essa cultura, e eles deixam quieto, né? Deixa abaixo, não vamos entrar em atrito. Não vou pegar um conflito ali com fulano de tal, que é amiguinho do chefe, sei lá, né? Então. Por exemplo, o comercial passou uma informação errada para o financeiro, né? O financeiro viu antes do cliente reclamar. Ele vai, corrige ali e não abre a não conformidade, onde poderia melhorar o processo. Né, do comercial, onde eles poderiam pensar alguma coisa onde isso poderia ser evitado no futuro, né? Aí numa próxima vez esse mesmo erro acontece e aí o financeiro não consegue verificar e aí o cliente reclama, né?
daí o motivo de alguém não querer ter criado atrito faz com que a não conformidade seja aberta depois através do cliente, não ali internamente, né? Que é o que a Muniz falou lá de multa, não vou dar uma multa, não vou criar atrito, não vou criar uma cultura. E aí começa uma caça às bruxas, né? Tipo, o culpado é a expedição, não, o culpado é a produção, o culpado é vendas e assim por diante. E você não consegue gerar melhorias, que é o pior que pode acontecer dentro de um sistema de gestão. O sistema de gestão não evolui, fica estagnado no tempo. Legal. E por que consolidar dados, né, é um problema? Bom, a gente fez uma pesquisa no blog da qualidade, onde 60%, mais de 60% das empresas que são certificadas, que responderam a pesquisa, informaram que utilizam planilhas para controlar o SGQ, né? Isso só confirmou que eu, como sou do comercial, venho atendo vários clientes e tinha percebido já esse cenário. E a consolidação de dados tem bastante interferência porque, assim, dessas empresas que fazem tudo em planilhas, eu percebo que existem dois tipos muito claros, né? O primeiro tipo é o que centraliza tudo nele. Quem controla a planilha do SGQ é ele. Ou seja, para alguém abrir uma não conformidade tem que falar com ele, para alguém tratar uma ação tem que informar ele. Tá tudo com ele. E o que isso gera? Ele quer que as pessoas se envolvam, mas ninguém tem acesso às informações, tudo, ele fica sobrecarregado, né? É a planilha master da qualidade. Se perder a planilha, perdeu a vida, né? E por um lado é bom, porque ele sabe onde estão as coisas, ele tem acesso às informações, mas muitas vezes, para não dizer sempre, ele está sobrecarregado, porque a equipe está acostumada a ele ser o cara da qualidade dentro da empresa e ninguém ajuda ele, né? Ninguém se envolve no trabalho da qualidade, que deveria ser papel de todos. Sim. E o outro tipo é justamente o contrário. É a pessoa que coloca uma planilha para cada departamento, né? E aí ele tem problemas diferentes, né? Que são perder informações, ter que ficar cobrando todo mundo. Para ele fazer um relatório, né? Porque as informações ficam fragmentadas. Para ele montar um relatório demora dias. Já tive cliente que falou assim, né? Teve cliente que falou para mim, eu fico uma semana montando um relatório, né? Nossa, coitado. Sim. E aí o que acontece? São problemas diferentes, mas são muito parecidos, né? São problemas de consolidação de dados. Sim, e até nesse caso que a gente estava comentando do porquê as não conformidades são importantes, é mais óbvio que o problema mais grave é não ser registrado a ANC. Mas imagine que você consiga criar essa cultura aí, que as pessoas entendam que a ANC é uma ferramenta de melhoria da empresa, e daí a pessoa registrou lá a ANC e você perde a ANC. Perde a planilha ou perde o documento, não sei como que você faz aí dentro da sua empresa. Cara, é caótico, porque você perdeu a informação que deveria gerar melhorias para sua empresa, fazer a sua empresa evoluir. E tem esses dois tipos claros de pessoas que, óbvio, que fazem, às vezes centralizam tudo porque acreditam que tendo o controle vão conseguir gerar melhorias na empresa, e aquelas que procuram envolver todo mundo, mas com as planilhas se dificulta por causa da falta de padronização. Então cada departamento, toda semana aparece um campinho novo lá que o carinha colocou, porque no caso dele é muito específico, né? Isso, e as pessoas que recebem essa planilha das empresas que trabalham descentralizado vêm preencher a planilha da qualidade como um trabalho a mais e não como parte do trabalho, Sim. Né? Que envolve um pouco da cultura. E volta lá na ISO 9001-2008, que a gente falava de processos da qualidade. Cara, processo da qualidade é o processo da empresa, como assim? Que na ISO 9001-2015 ficou um pouco mais claro. Então, para que isso seja integrado, para que isso fique um pouco menos confuso, né? Você precisa dessa consolidação dos dados, tanto para facilitar para o gestor da qualidade ver o que está acontecendo dentro da empresa, quanto para ficar um jeito só na empresa de se lidar com não conformidades. Bom, você pode estar vendo esse vídeo e pensando assim, até tem algumas coisas que eles falaram aí, mas não tem muito a ver comigo não, né? Sim. Mas depende. Isso, Se você já perdeu dados de não conformidades,
não sabia alguma informação que algum auditor ou um gestor perguntou para você sobre o SGQ, sofre em auditorias, ou melhor, sofre nas semanas que antecedem a auditoria, né? Tem dificuldade em gerar relatórios, está se sentindo sobrecarregado com planilhas da qualidade, né? E isso implica no envolvimento das pessoas, né? Sim. Você tem um problema claro de consolidação de dados e esse vídeo é para você. Segura aí que a gente vai ajudar você nesse bolo todo aí, nesse rolo todo. Bom, qual que é o cenário ideal, né? Eu trouxe até aqui a minha ISO 9001-2015, para falar sobre o cenário ideal, de acordo com a ISO 9001-2015, requisito 10, melhoria. Na ISO a gente vê que é necessário implantar um sistema de melhoria. Não que você vai ter que agora, vou lá pegar um método para como implantar um sistema, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com você estar ciente, conscientizar todo mundo que a não conformidade é uma ferramenta de melhoria. Eu já falei isso aqui acho que umas 10 vezes nesse vídeo, e eu não vou editar porque é importante você entender isso. E na ISO a gente vê várias coisas que a gente tem que fazer, tratar a não conformidade e tudo mais. Óbvio, eu não vou entrar em muitos detalhes aqui. Se você quiser saber mais sobre o assunto, você pode entrar no qualicast.com.br. A gente tem uma explicação em áudio só sobre não conformidades. No blog da qualidade também você vai encontrar vários artigos. Mas dentro da ISO a gente vê que é necessário uma postura receptiva a não conformidades de todos os departamentos, todas as áreas da empresa, e que todo mundo esteja participando desse processo. Bom, quando a gente criou o Qualiex, e até hoje as empresas estão comprando e utilizando ERPs super complexos, né? Completos e complexos, porém a parte de gestão e principalmente gestão da qualidade, que envolve rotinas como não conformidades, é deixada de lado. É muito comum a gente ver grandes empresas utilizando lá tudo informatizado, o controle de produção, a parte comercial, envio de proposta comercial, o PCP, compras, e a parte da gestão da qualidade, que muitas vezes a empresa tem, além da ISO, tem outras certificações, tem o SGI, todo mundo usa software, o melhor software que existe no mercado, e a gestão da qualidade ainda está em planilhas. Né? O Forge Tracker ajuda a colocar, automatizar, otimizar esses processos para estar no mesmo padrão do resto da empresa. Né? Eu acho que esse é um grande diferencial, que a gente está fazendo a comunidade de qualidade a transformar, usar a tecnologia para também melhorar os processos, como vem acontecendo com outros departamentos da empresa, a empresa de forma global. E o Tracker colabora nesse sentido, porque ele ajuda a tornar fácil abrir uma NC, por exemplo, é uma das coisas que mais ajuda. E porque hoje, eu não sei como é na sua empresa, mas existem empresas que a gente já visitou que para abrir uma NC você tinha quase que abrir um projeto. Tipo, você tinha que encontrar preencher 5 formulários, falar com 3 pessoas, e daí tinha que esbarrar lá com o centralizador, né? Que Sim. Tipo, viu, perdão senhor, eu posso abrir uma NC ou não? Um dos casos mais curiosos que eu vi foi uma transportadora, né, espalhada pelo Brasil todo, que as NCs iam para a matriz através de malote dentro do caminhão. Era impresso o formulário e ia para o caminhão, ficava dias até chegar na matriz para ele conseguir abrir a não conformidade, ou seja, parece de outro mundo, né? Todo o sistema sendo controlado por RP, rastreabilidade das entregas e as não conformidades, que a gente vem comentando aqui da importância disso, de uma forma sendo tratada de uma forma, vamos dizer assim, arcaica, né? E não efetiva. Como que a pessoa tá lá usando o sistema, agora a qualidade é o que? Tem que imprimir aqui e mandar um malote, sabe? Aí fica bem... aí fala, nossa, essa qualidade já é vista como, né, os chatos da qualidade, né? Sim. Aí ainda mais quando é uma coisa difícil de se fazer, uma coisa que atrapalha, né? Imagina o quanto demora para essa empresa implementar uma melhoria. Só para saber que tem um problema de processo, ela já demora o tempo que a transportadora vai levar o papel lá para quem quer que seja, né? Então o Tracker ajuda em todos esses sentidos em facilitar o processo, deixando padronizado.
porque é o caso dos dois grupos lá. Quem está disparando planilhas para cada um fazer a sua, está preocupado em facilitar o processo. E quem está centralizando está preocupado em ter o controle. E o tracker une essas duas coisas para que você facilite para todo mundo participar da qualidade, se envolver com a qualidade e você continua com o controle, com toda a gestão do processo. Relatórios em um clique, né? Um clique você consegue tirar relatórios, fazer trabalhar a gestão, a gente fala aqui que é a gestão da qualidade, né? Sim. Fazer um pareto de não conformidades, saber em tempo real quantas não conformidades tem aberto. Tem empresas que o gestor fala, quantas não conformidades tem aberto? Nossa, não sei, tem umas que estão no caminhão, umas que estão aqui, essa planilha eu não atualizei. E aí com o tracker você já consegue ter isso mais claro, né? Consegue ter isso muito mais fácil. Sim, sempre lembrando que quando a gente fala de software, que é o ForLogic Tracker, a gente está pensando em apoiar o controle. A gestão ainda é você que tem que fazer. Você ainda vai ter que conversar com as pessoas, você ainda vai ter que fazer reuniões para discutir não conformidades. Entretanto, você não vai precisar ficar mandando e-mailzinho tipo, ô fulano, você viu aquela ação lá? Ou não sei se está atrasado ou não, você fez aquilo ou não. É nessa parte de controle que o software ajuda, mas a gestão continua sendo responsabilidade sua. Chega de enrolação, Bruno, vamos pro tracker? Eu estou aqui dentro do QualiX, que é o software para gestão de qualidade. A gente acessa aqui o menu e vamos entrar no ForLogic Tracker, que é o software para gestão de não conformidades. O primeiro item que a gente vai mostrar para vocês é a tela de cadastro, como que a gente vai ajudar a consolidar as informações, facilitando o cadastro das não conformidades. A primeira parte é só clicar o novo aqui para cadastrar e ocorrência. Essa daqui é o que a gente comentou que muitas vezes são preenchidos em planilhas ou até formulários impressos que são depois entregues para a gestão da qualidade. A gente vai colocar aqui um exemplo. Produto. A data de finalizar não é obrigatório, tem alguns tipos aqui, tá, né, que você consegue personalizar também. Vou colocar aqui. Avaliação do processo, prioridade também não é um campo obrigatório, você consegue personalizar. Você consegue colocar os clientes, né? O local também é cadastrado. Vou colocar aqui, setor de manutenção. E um aprovador, que normalmente, né, de acordo com as permissões, vai para a gestão da qualidade aprovar a não conformidade. E escreve o que aconteceu. É muito legal essa parte de cadastro por ser exatamente rápida de ser preenchida. Então, às vezes, para um colaborador tá registrando uma não conformidade, não pode ser tão sofrido assim, não pode levar tanto tempo. Você pode ver que o Bruno levou aí menos de 1 minuto para cadastrar uma NC, o que não atrapalha a execução do processo, né? Eu posso parar 1 minuto e depois continuar minhas atividades, não é uma coisa que vai me ocupar muito tempo. Facilita um pouco eles entenderem que talvez diminuir aquela sensação que é um trabalho a mais e não parte do trabalho, né, que a gente havia comentado. Com certeza. E aqui a gente grava a não conformidade. Essa ocorrência, essa não conformidade, agora foi uma notificação para o setor de qualidade, que eu coloquei como aprovador, e a gente tem um filtro aqui que precisa de aguardar a aprovação. Sim, aí a qualidade que vai direcionar para quem que é competente aquela NC. Vai validar se é realmente, né, uma NC, mas isso fica em cargo do aprovador, né, que você escolheu. Bom, esse filtro aqui em cima, eu tinha colocado ele de propósito sem aparecer não conformidades. Eu vou colocar aqui todas abertas e selecionar o filtro e vão aparecer todas as não conformidades de acordo com a minha seleção aqui. Inclusive a que eu acabei de abrir agora aqui. Vou aqui selecionar para ordenar por status, né? O que acontece? Muito legal isso de abrir a não conformidade através do tracker, porque se você tiver em vários lugares na empresa, multi-unidades, ou até mesmo empresas no mesmo lugar, você consegue consolidar tudo de uma maneira fácil e prática. Aqui eu já separei o status, por exemplo, eu tenho 4 não conformidades aguardando aprovação, algumas estão analisando causas, outras elaborando plano de ação.
cada uma na sua etapa. E isso ajuda naquilo que a gente vem comentando, né? O problema de consolidar as informações. Se isso tivesse sido feito por planilhas, para ter essa informação dessa tela de quantas não conformidades que a gente tem, em qual fase cada uma está, isso demoraria muito mais tempo, né? E em tempo real, né? A partir do momento que o cara registrou, você já vai ser notificado que tem uma nova NC lá para você avaliar ou assim por diante. Isso. E essa tela também é legal que a cobrança, né? Como vocês podem ver, o vermelho aqui significa que estão atrasadas as não conformidades. Tanto as não conformidades como as ações cadastradas dentro de cada não conformidade, né? A gente já consegue ter uma visão aqui, né? Eu vou abrir depois uma não conformidade para vocês verem a tratativa toda. Mas aqui a gente já consegue identificar quais ações foram concluídas, qual o percentual das ações que foram feitas, se tem alguém em atraso. E isso facilita a cobrança, facilita a gestão. O que é muito legal, você continua tendo o controle necessário sem abrir mão da padronização, que é o que a gente falou, que é os dois casos lá dos profissionais da qualidade. Um que quer muito controle, o outro que quer delegar bastante, engajar as pessoas e acaba tendo que escolher entre um e o outro, né? Aqui não precisa escolher. Eu tinha cadastrado essa não conformidade aqui como exemplo. Percebam que foi feita uma ação imediata, já foi concluída, já foi feita uma ação corretiva e eu está em verificando a eficácia. Eu vou verificar a eficácia dessa não conformidade. Deixa eu abrir ela para vocês verem. Uma coisa legal também que eu comentei que essa parte de consolidar as informações, tem um arquivo aqui, que código de barras com defeito, e aí tem aqui um anexo que é uma foto, uma imagem de um código de barras com defeito, né? Ou seja, a informação a evidência está consolidada aqui dentro do sistema, né? Sim, você vai ter tudo sobre aquela não conformidade, tudo que você registrar, né? Claro, vai estar num lugar só. A dificuldade de planilha que eu vejo é muito de, por exemplo, tem uma foto, ou você coloca dentro da planilha e deixa o arquivo super pesado, né? Para mandar um anexo para alguém já não dá, tem que anexar em algum servidor online. E você não consegue, tipo, quando você coloca a foto fora da planilha, você perde um pouco do controle ali que você poderia ter, o consolidado daquela NC, né? Aqui são todas as etapas que essa não conformidade já passou. A abertura, que é aqui na etapa da descrição, né? Eu vou mostrar aqui no status, ó. A gente até colocou o PDCA para ficar bem claro. Aquela etapa que nós fizemos de abrir uma conformidade foi a descrição. Depois a qualidade aprova, passa para análise de causa, né? Aqui, ó, que eu vou colocar. Onde você pode selecionar a causa raiz. Nós temos algumas ferramentas, né? Os 5 porquês e o diagrama de Chikawa já dentro do tracker. Mais uma coisa para ficar já consolidado, para ficar linkado com a não conformidade. E a análise de causa encontrada. Posso vir aqui, tanto naquela tela inicial consigo ver o plano de ação, como consigo ver também aqui nessa tela as ações que foram feitas. E uma coisa muito legal é que, além do anexo da não conformidade, eu consigo anexar imagens ou documentos ou qualquer outra coisa, né, ou qualquer outro arquivo, aqui também nas ações específicas. Bom, outra coisa muito importante que a gente comentou das partes interessadas de melhorar a comunicação com essas informações é a funcionalidade do divulgar. Porque esse divulgar a gente consegue selecionar ou usuários dos sistemas ou e-mails externos, né? Um consultor, um auditor, um cliente que talvez não tenha acesso ao sistema, um fornecedor, com uma mensagem, né? Com as informações dessa não conformidade. Eu acho que isso passa um profissionalismo, né? Isso consegue agregar um pouco mais no processo da tratativa da não conformidade. É uma ferramenta para você conseguir engajar as partes interessadas. Na ISO 9001-2015 diz que você tem que entender as necessidades e expectativas das partes interessadas e você só vai conseguir isso trazendo eles para perto. Nesse caso, você consegue engajá-los, tipo, trazendo para perto do processo que está acontecendo dentro da sua empresa. Mas sempre lembrando que isso é uma ferramenta para auxiliar a sua gestão. Então, mesmo ali que você viu, tem o campo da descrição, tem o campo da análise de causa, isso não quer dizer que vai ter uma análise de causa
tipo, automática, né? Isso não vai acontecer. Você ainda vai trabalhar em trazer a equipe para perto, ainda vai ter que conversar muito com eles, só que elimina um grande trabalho de controle para que você foque nesse engajamento das equipes e de todas as partes interessadas. Isso. Essa reunião presencial, né, como a Moniz falou, se o seu processo é discutir pessoalmente com as pessoas, outra coisa muito legal que eu gosto de mostrar é o relatório do Visualizar, que, né, além de todos os relatórios por tipo que a gente consegue montar, quando você clica no Visualizar, ele já dá o relatório completo dessa não conformidade, que você pode imprimir com a logo da sua empresa, onde já consolida todos os dados da não conformidade em qual etapa ele está. Os dados da ocorrência, que é a abertura, como que foi a análise de causa, o plano de ação executado, todo o histórico de alteração da ocorrência, alteração de responsável, alteração de datas. Moniz, até para a verificação da eficácia fica muito mais fácil com essas informações consolidadas. Imagina se tivesse que ir lá pegar uma planilha da descrição, tivesse que pegar outra planilha da análise de causa. Eu cheguei a ver empresas que utilizavam 6 planilhas para tratar uma não conformidade. Meu Deus. Tudo referenciando com códigos. As planilhas dos planos de ação, legal. Anexos que às vezes podem se perder. E aí, para fazer essa verificação da eficácia, fica tudo muito mais simples com esses dados todos consolidados aqui. Na verdade, você vai olhar ali no relatório de RNC, né? No RNC, se você quiser, ou olhar detalhadamente, tipo, cada ação, entrar, qual foi todo o processo, mais detalhado ali, navegando pelas abas das fases, né? Ajuda muito a tomar decisão, quanto tempo vai ter que ficar em verificação de eficácia, como que eu vou proceder, como que eu vou ver que isso foi realmente eficaz, vai ajudar muito, muito, muito. Agora eu vou mostrar para vocês algumas dashboards que são alguns, né, relatórios em forma de gráfico, que não são esse relatório como do RNC, mas a gente consegue ter uma cobrança, ter um controle melhor, né, de tudo que está acontecendo no nosso sistema de melhorias. Isso daqui eu peguei um exemplo, tá? A gente tem aqui, por exemplo, uma dashboard com as ocorrências atrasadas por usuário, né? A gente consegue filtrar aqui por usuário, status, tipo, cliente, local, né? Que tudo isso pode ser personalizado, igual eu mostrei para vocês lá na tela de cadastro. Aqui está com outra ocorrências atrasadas por status, né? Tudo isso, muita gente analisa essas informações na análise crítica, né? A gente poderia até usar essa dashboard, por exemplo, para abrir, colocar numa televisão e mostrar para a diretoria, mostrar para os auditores lá como que está sendo monitorado isso. E aqui as ações das ocorrências, né, que estão atrasadas. Tá? E o legal é que se você clicar, por exemplo, nessas ações, você abre a lista, você clica e você vai direto para aquela tela da não conformidade que eu mostrei para vocês anteriormente. Legal, essa dashboard ajuda muito na gestão. Você vai ver exatamente quem que você precisa ajudar ou quem que você precisa dar um lembrete lá, né? Fazer um lembrete, cara, você tá com muita NC, o que você precisa marcar alguma reunião para validar as NCs, como está sendo tratado ou se não está sendo tratado. E eu vejo como assim, a dashboard que vai guiar o trabalho do gestor da qualidade dentro da empresa. Em relação a não conformidades, poderia, se a gente for ver no Qualiex todo, poderia ter muito mais informações aí, né? Mas sobre não conformidades, guia totalmente o trabalho. O que a gente tem que atuar, né? Até aqui nesse dashboard que tem a variação do que quanto é registrado, quanto que foi cancelado, finalizado. Dá para entender, por exemplo, em dezembro ali, que a gente precisou fazer alguma ação para ser registrado, mas não conformidades. Essas loucuras de incentivar a registrar mais não conformidades, você vai entender se você ouvir o Qualicast, né? Mas aí você consegue saber que trabalho que você tem que fazer dentro da sua empresa claramente. Isso, eu acho muito importante essa parte, porque assim, as ações para a gente melhorar o sistema de melhorias, né? Só com essas informações consolidadas dessa maneira a gente consegue tomar alguma decisão, né? Como a Moniz pontuou, a gente fala muitas vezes de cobrar alguma coisa atrasada, né?
Mas eu acho que até a cultura é tipo, quem que eu preciso ajudar que está com muita não conformidade em aberto. Sim. O nosso problema está sendo na análise de causa ou está sendo no plano de execução, né? Aí você consegue ver pela dashboard aqui. Sim. Quais são os processos mais críticos, né? O que o cliente que cliente está mais crítico, né? Qual cliente está mais crítico? Às vezes as não conformidades estão atrasadas, você está cobrando o responsável, mas às vezes tem alguém que está com ações dentro das não conformidades que está sendo gargalo. Sim. Eu acho que você consegue identificar melhor como você pode ajudar a empresa a trabalhar com mais inteligência, né? Inclusive quem está sobrecarregado, né? Porque às vezes a gente encaminha NC só para uma pessoa, né? E daí o cara tá ferrado lá e você fica estressado com o cara porque ele não entrega o resultado da não conformidade, mas a gente não consegue ver o contexto todo em que ele está sobrecarregado de coisas para fazer. Bom, agora você já viu como o ForLogic Tracker ajuda a sua empresa a consolidar informações sobre não conformidades. E deve ter entendido também que isso está intimamente ligado a criar um sistema de melhorias aí na sua empresa. Se você quiser assistir uma apresentação personalizada com a realidade da sua organização, é só clicar no botão Converse com um especialista, que alguém do time comercial, que também é auditor líder da ISO 9001-2015, vai entrar em contato com você e fazer uma apresentação online. Esperamos que vocês tenham gostado do nosso vídeo, como o ForLogic Tracker ajuda a consolidar as informações de não conformidades. Até a próxima! Até mais!